Olá pessoal, bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre associação de resistores. Então é o seguinte, então a gente já sabe qual que é a função do resistor, né? O resistor ele tem por função converter energia elétrica em energia térmica. E quando a gente encontra lá um circuito, esse circuito dificilmente ele vai ser composto de apenas um resistor. Geralmente ele tem mais de um resistor, tem 2, 3, 4 N resistores. E esses resistores que aparecem no circuito, eles vão aparecer de que maneira? Eles vão aparecer associados. Então, o resistor ele pode basicamente aparecer associado de duas maneiras. Então, ele pode ter uma associação que nós chamamos de associação em série, ou ele pode ter uma associação que a gente chama de associação em paralelo. Ou ele pode ter uma associação que é uma combinação de alguns em série com outros em paralelo. E essa associação é chamada de associação mista. Bom, o que nós precisamos saber de cada associação? Nós precisamos saber de cada associação as características que cada uma das associações tem, como que eu meço a resistência equivalente. Fechou. Se você saber as características que cada associação tem e como que você mede a resistência equivalente, você já tem informações acerca disso que nós estamos falando aqui. Então, primeiro, na associação em série, a primeira coisa que a gente tem que saber é o formato, a configuração que os resistores vão aparecer. Então, vamos imaginar que eu tenho uma situação aqui onde eu vou ter 3 resistores associados em série. Então, por exemplo, imagine que seja um fio, né? Então tá lá, eu tenho um primeiro resistor aqui, tenho um segundo resistor aqui, né? E tenho um terceiro resistor aqui. Vale a pena lembrar que os dispositivos elétricos que a gente faz a figura no circuito, cada um deles tem um símbolo. Então, o símbolo que representa no circuito a presença de um resistor pode ser essa arranhadinha aqui, certo? Ou pode ser um retângulo, né? Então, quando aparecer um retângulo ou essa arranhadinha, quer dizer que a presença é de um resistor. Então, vamos imaginar que esse circuito aqui está alimentado por uma corrente elétrica e o sentido dessa corrente elétrica é da esquerda para a direita. Então, a corrente elétrica está indo aqui da extremidade A, vamos imaginar que nessa extremidade aqui tem um potencial A, e no final eu tenho um potencial B. Então as extremidades têm potenciais A e B. Então perceba, vai passar uma corrente elétrica pelo primeiro. Quando essa corrente passar pelo primeiro, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar pelo segundo. Quando ela passar pelo segundo, o que vai acontecer com ela? Vai passar pelo terceiro. Então a primeira característica da associação em série é essa aqui, a corrente elétrica que passa pelos resistores é a mesma ou é diferente? A corrente elétrica é a mesma. Então a mesma corrente que passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro e assim por diante. Então essa é a primeira característica. Então a corrente elétrica que passa no primeiro é igual à corrente elétrica que passa no segundo, que é igual à corrente elétrica que passa no terceiro, e quantos outros resistores a mais tivesse associado em série. Muito bem, essa aqui então é a nossa primeira característica da associação em série. Qual que é a segunda característica? Bom, a primeira lei de Ohm, ela me mostrava para a gente como que eu fazia para medir, né, a resistência. Então eu tinha lá a resistência, era DDP pela corrente elétrica. Se eu pegar a primeira lei de Ohm e isolar na primeira lei de Ohm a DDP, eu vou ter essa equação aqui. Então a DDP ela é definida como o produto da resistência pela corrente elétrica. Então perceba, eu tenho aqui 3 resistores diferentes. O primeiro tem uma resistência R1, o segundo uma resistência R2, o terceiro uma resistência R3. Então, como eles têm correntes iguais, mas resistências diferentes, qual que é a conclusão que eu posso chegar a respeito da DDP que existe entre cada resistor? Que é diferente, porque o produto RI é diferente para cada um. Então aqui eu vou ter um produto R1I, aqui eu vou ter um produto R2I, aqui eu vou ter um produto R3I. Então, cada resistor vai ter uma diferença de potencial diferente. Então, eu posso, na segunda característica, dizer o seguinte, que a DDP do primeiro, ela é diferente da DDP do segundo, e ela, por sua vez, é diferente da DDP do terceiro, a menos que alguns deles aqui tivessem resistências iguais. Então, essa é a segunda característica da associação em série. As diferentes potenciais, elas são aqui diferentes. Agora, o detalhe é, imagine vocês que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um conjunto aqui de 3 resistores em série, né? E vamos imaginar que um segundo resistor queimou. O R2 não está funcionando mais, o R2 queimou.
Para eu consertar o dispositivo, para eu consertar o circuito, basta eu ir lá, arrancar o R2 e substituir, não é verdade? Coloco um novo resistor com a resistência igual. Mas imagine vocês que eu procure lá e não encontro nenhum resistor com o mesmo valor da resistência que eu tinha no segundo. Eu tenho outros valores, mas não tenho um R2. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia arrancar os três e no lugar dos três colocar só um e corrigir o circuito. Só que aí, no lugar dos três, eu deveria colocar apenas um resistor cuja resistência seja equivalente às três resistências. Então, qual deve ser o valor dessa resistência que vai ser equivalente à resistência dos três? Vamos ver. Vamos mostrar para vocês como é que eu começo isso. Então, primeiro, se eu arrancar os três aqui, eu arranco os três e coloco só um, qual vai ser a corrente elétrica que vai passar deste único resistor? É a mesma aí ou é diferente? É a mesma. A corrente que sai de A e chega em B é uma corrente só, que é a corrente I. Então, se eu tenho 1, 2, 3, N resistores, vai passar a mesma corrente. Agora, qual é o potencial elétrico, ou a diferença de potencial elétrico que este resistor equivalente vai receber? Aqui eu sei que o primeiro tem uma DDP, o segundo tem outra DDP, o terceiro tem outra DDP. Cada uma das DDPs é definida pelo produto RI. Se eu arrancar os três e colocar só um resistor, toda a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser fornecida para quem? Para esse resistor. Então, a DDP total, ou a DDP equivalente entre os pontos A e B, é igual a quem? É igual a DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro, e quantos outros mais tivessem. Então, essa é a característica. A DDP total, nesse caso, a associação em série, é dada pela soma das DDPs parciais. Como que eu encontro a DDP? A DDP é encontrada pelo produto RI. Como eu tenho a DDP total entre os pontos A e B, quem vai receber essa DDP total? O resistor que eu vou colocar no lugar dos três, ou seja, o resistor equivalente. Como que eu meço então isso aqui? O produto RI vai ser a resistência equivalente vezes a corrente que passa nele, que eu chamei de I. Como que eu meço a DDP do primeiro? A mesma coisa, é a resistência dele vezes a corrente que passa nele. Como que eu meço a DDP do segundo? É a mesma coisa, é a resistência que passa nele pela corrente dele. A DDP do terceiro, a resistência dele pela corrente dele, e assim por diante. Essas correntes elétricas que passam em R1, R2, R3 e assim por diante, são as mesmas? São. Como são as mesmas correntes, eu posso colocar elas em evidência. Então, se eu colocar a corrente elétrica em evidência, vai ficar assim aí, que multiplica quem? R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Pronto, está lá, eu tenho o I multiplicando do lado do outro, posso colocar o I do lado com o I do outro. Fazendo isso, vai sobrar para mim essa equação aqui, ó, resistência equivalente é igual a quanto? R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Pronto. Esta é a equação que a gente vai usar para encontrar a resistência equivalente em uma associação em série. Muito bem, então o que nós precisamos saber sobre a associação em série? A característica dela, corrente elétrica é a mesma, o potencial é variável. Segundo, a resistência equivalente da associação em série, ela pode ser encontrada pela soma das resistências parciais. E um outro detalhe muito importante, quando eu tenho uma associação em série, o que acontece se um dos resistores queimar? Se um dos resistores queimar, o circuito não vai mais ficar aberto, vai se fechar. Desculpa, o circuito não vai ficar mais fechado, ele vai se abrir e ninguém vai funcionar. O circuito só vai voltar a funcionar quando eu for lá e substituir aquele cara que está queimado. Então, na associação em série, se algum dos resistores queima, os outros não funcionam. Muito bem, essa então foi a associação em série. Agora vamos para um outro tipo de associação, que é a associação em paralelo. Muito bem, associação em paralelo. Bom, na associação em paralelo, qual é a primeira coisa que nós precisamos saber? A estética em que os resistores vão aparecer. Então, na associação em série, como que aparecem os resistores? Um atrás do outro. Aparece de forma alinhada. Na associação em paralelo, via de regra, eles vão aparecer geralmente assim, um em cima do outro. Então, imagine que eu tenho com potenciais extremos os pontos A e B, como antes, né? E aqui eu tenho um resistor aqui, R1, um outro resistor aqui, R2, um outro resistor aqui,
elétrica aqui configura uma associação em paralelo. Muito bem. Vamos imaginar que o sentido da corrente elétrica seja o mesmo que antes, aqui, ó, da esquerda para a direita, uma corrente I. Quando essa corrente elétrica chega nesse ponto, como que é o nome desse ponto? Nó. Nó é um ponto onde um fio se bifurca ou de uma bifurcação se forma se transforma num único fio. Então, quando essa corrente elétrica chega no nó, o que vai acontecer com ela? Ela vai se dividir. Vai vir um pouco de corrente elétrica aqui para cima, sei lá, uma corrente I1, um pouco de corrente vai vir aqui para o meio, sei lá, uma corrente I2, e um pouco vai vir aqui para baixo, uma corrente I3. Muito bem. Essas correntes são iguais ou são diferentes? Elas são diferentes. Então, essa é a primeira característica da associação em paralelo, da associação em série. Perceba que ela é diferente. Na associação em série, a corrente era constante. Aqui o que aconteceu com a corrente? A corrente variou. Então, essa primeira característica da associação em paralelo, ela diz aqui, ó, que a corrente 1 ela é diferente da corrente 2, que é diferente da corrente 3 e assim por diante. Muito bem. Qual será a segunda característica? A segunda característica é uma função de quem? Dos potenciais elétricos. Então perceba, nessa extremidade aqui, o potencial elétrico vale A. Nessa outra extremidade aqui, o potencial elétrico vale B. Agora veja bem, ao longo de um fio, o potencial elétrico ele é constante ou ele varia? Ele é constante. Então, se o potencial aqui variar, isso aqui é fio. Então, o potencial aqui vale A. Quanto que vale o potencial aqui também? O potencial aqui vale A. Quanto que vale o potencial aqui? Vale A. Quanto que vale o potencial aqui? Vale A. Por quê? Porque ao longo de um fio, o potencial é constante. Do lado de cá, o potencial vale quanto? B. Então, vamos lá. Seguindo o fio. Quanto que vale o potencial aqui? B. O fio sobe. Quanto que vale o potencial aqui? B. Desce. Quanto que vale o potencial aqui embaixo? Também B. Passou pelo resistor, muda o potencial. Então, note, o resistor R1 está entre quais pontos? A e B. O resistor R2 está entre quais pontos? A e B. O resistor R3 está entre quais pontos? A e B. Então, nesse caso aqui, ó, a diferença de potencial elétrico dos três resistores é a mesma. Então, a segunda característica da associação em paralelo é essa aqui, ó. Então, o potencial elétrico do primeiro é igual ao potencial elétrico do segundo, que é igual ao potencial elétrico do terceiro, e assim por diante. Então, na associação em série, essas são as duas características. A corrente elétrica em cada um dos resistores é diferente, porém o potencial elétrico é o mesmo. Detalhe, se este dispositivo aqui em cima queimar, o que vai acontecer? Não vai passar corrente elétrica por ele. Ele vai deixar de funcionar. Porém, esses outros vão continuar funcionando, vão continuar com o circuito fechado, né? Então, a associação em paralelo, quando um dos dispositivos queima, ela continua funcionando normalmente. E na associação em paralelo, a diferença de potencial elétrico de todo mundo é a mesma. Então, na nossa casa, quando a gente faz lá o circuito elétrico, nossa casa toda, esse nosso circuito elétrico, ele é em série ou ele é em paralelo? Ele é em paralelo. Todas as tomadas da nossa casa não têm o mesmo potencial elétrico? Sim. Que característica é essa de ter potenciais iguais? É a característica da associação em paralelo. Na nossa casa, o que acontece quando a lâmpada da cozinha queima? Tudo deixa de funcionar? Não, só a lâmpada que queimou que deixa de funcionar. Isso é característica da associação em paralelo. Então, na nossa casa, a nossa associação lá, ela é em paralelo, tá certo? Bom, agora queimou, por exemplo, o resistor R1. Para eu corrigir o sistema, basta eu ir lá e arrancar ele e substituir. Vamos supor que eu não tenho um resistor que tem uma resistência igual ao que está queimado. Eu tenho outros valores, menos essa. Então eu posso trocar só o que está queimado, ou se eu quiser também, eu posso arrancar os três e no lugar dos três botar um cara só que seja equivalente aos três. Esse cara que vai ser equivalente aos três, chamado de resistor equivalente. Bom, quanto que tem que ser o valor da resistência dele para ele de fato ser equivalente aos demais? Vamos descobrir. Então, faz de conta que você arrancou os três aqui, arrancou os três e colocou no lugar dos três um só. Cada um deles não tinha o mesmo potencial elétrico, que era o potencial AB? Sim. Se você arrancar os três e colocar só um, este único vai ficar entre quais pontos? AB, porque ele vai ter o mesmo potencial elétrico. Mas, como você agora arrancou os três e botou só um, qual é a corrente que vai passar por este único? É a corrente total, que vale I,
ou é a corrente só do primeiro, ou só do segundo, ou só do terceiro? É a corrente total que vale quanto? Vale I. Então, se eu arrancar os três e botar só um, a corrente que vai passar neste único é a corrente total. E quanto que vale a corrente total? É a corrente do primeiro, mais a corrente do segundo, mais a corrente do terceiro e assim por diante. Como que eu meço a corrente elétrica? Com a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, a gente isolou inicialmente a DDP, está lá, ó, U é igual a RI. Então, se eu pegar aquela equação e isolar a corrente elétrica da primeira lei de Ohm, vai ficar assim, ó, corrente elétrica é igual a quem? DDP, U, dividido pela resistência. Pronto. Assim que eu meço a corrente elétrica com a primeira lei de Ohm. Então, volta aqui, ó, corrente elétrica total. Quem que é a corrente elétrica? É a DDP sobre a resistência. Então, a corrente elétrica total vai ser a DDP do circuito, que eu vou chamar U, pela resistência total. Quem que é a resistência total? Nesse caso aqui é o que eu estou procurando, que é a resistência equivalente. Que é igual a corrente que passa no primeiro. Como que eu meço a corrente que passa no primeiro? É a DDP do primeiro pela resistência do primeiro. Mais corrente do segundo. Como que eu meço a corrente do segundo? É a DDP dele pela resistência dele. Mais corrente do terceiro. Como que eu meço a corrente do terceiro? É a DDP dele pela resistência dele. E assim por diante. Está lá. Essa então é a equação já substituída aqui as correntes. Certo? Essas DDPs são iguais ou são diferentes? São iguais. Porque o fato de ter a mesma DDP é característica química da resistência, da associação em paralelo. Como elas são as mesmas, eu posso colocar em evidência o U. Se eu colocar em evidência o U, que é a DDP, eu vou cancelar. Logo, vai sobrar para mim qual é a equação? Então, vai sobrar para mim essa equação aqui, ó. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da primeira resistência, mais o inverso da segunda resistência, mais o inverso da terceira resistência, e assim por diante. Quantas outras resistências a mais eu tiver. Então, esta aqui é a equação que a gente usa para medir a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Ok, pessoal? Muito bem, então aí está a nossa videoaula sobre associação de resistores, associação em série, em paralelo. É importante que quando vocês estiverem assistindo a videoaula, vocês vão pausando o vídeo e tomando as notas, entendendo em que parte nós estamos da dedução, da explicação, depois da continuidade. Ok? Muito obrigado, tenham bons estudos.